nome é Miller e hoje eu venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre o motivo pelo qual pessoas não vão adiante em seus projetos ou pelo qual pessoas desistem no meio do caminho. É justamente a falta de fé ou a falta de visão. A visão é totalmente oposto da nossa vista, ou seja, da nossa realidade atual. Se a gente olhar na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 13, Moisés, ele seleciona 12 espias para estarem espiando a terra de Canaã, pela qual o Senhor havia prometido para Israel. Mas ao chegar naquela terra, daqueles 12 espias, 10 focaram na realidade. Eles perceberam que naquela terra existiam homens de grande estatura e que matavam seus moradores. Devido a isso, eles temeram e só enxergaram as adversidades. Mas desses 12, dois, que eram Josué e Caleb, mesmo tendo a mesma vista, ou seja, estando participando da mesma realidade, eles enxergaram o oposto. Eles enxergaram que a terra era boa de se habitar e que o Senhor daria aquela terra para eles. Ou seja, eles focaram na fé, na visão e não na realidade. A maior adversidade, ou seja, o maior problema de nós focarmos na realidade é que se a gente olhar aqui no capítulo 14, no versículo 2, aqueles homens, ao voltarem a Moisés, eles pediram para que, será que não é melhor a gente voltar para o Egito? Ou seja, eles desejaram voltar para a escravidão, ou seja, voltar a fazer aquilo que eles faziam antes, justamente pelo fato deles focarem na realidade. Se a gente parar para entender que na palavra do Senhor, quando Jesus disse que Pedro era um homem de pouca fé, nós enfatizamos muito que mesmo ele tendo pouca fé, ele andou sobre as águas. Sim, realmente. Mas se a gente parar para ver, quando Jesus volta ressurreto, Pedro estava pescando novamente, mesmo Jesus tendo falado para ele antes que ele seria um pescador de homens. O que levou Pedro a voltar a fazer aquilo que ele fazia antes foi justamente a pouca fé, em não crer que ele seria um grande pregador, um grande ganhador de almas para Cristo. Então compreenda isso, que pessoas que às vezes estão infelizes com seus trabalhos e almejam começar algo novo, um novo projeto. E como nós sabemos que no início tudo é difícil, quando surgem as primeiras adversidades, devido à falta de visão, a pessoa desiste e volta a fazer aquilo que ela fazia antes, mesmo não gostando, mesmo estando infeliz. Então compreenda que se a gente olhar na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, porque andamos por fé e não por vista. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque naquele período eles estavam passando por grandes tribulações. E o apóstolo Paulo quis ensinar para eles que o mais importante não era a realidade, ou seja, não era aquilo que eles estavam vendo, porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos, ou seja, a fé, a nossa visão, isso sim são eternos, é isso sim que são importantes. Então, a única maneira de nós conseguirmos ir adiante no propósito pelo qual nós começamos é nós não caminharmos de acordo com a realidade, ou seja, de acordo com aquilo que nós estamos vendo, mas sim de acordo com a fé, de acordo com a promessa que o Senhor fez para nós. Porque se nós caminharmos de acordo com a visão, a realidade será pequena, a realidade será apenas parte do processo que fará com que nós nos tornemos hábitos, ou seja, capacitados para quando vier a promessa nós executarmos com êxito. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus.